Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Maria Leônia, intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao programa O Santuário em Casa. Hoje, continuamos a leitura e reflexão sobre a exortação apostólica de Lectiti do Papa Leão XIV, números 20 a 23. Vamos juntos aprofundar a mensagem do Papa e refletir sobre o amor de Deus pelos pobres. Convidamos vocês a se juntarem a nós nessa jornada de fé e reflexão. Agradecemos a todos que nos acompanham e nos apoiam. Vamos iniciar nosso momento invocando a Trindade Santa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Rezemos com a serva de Deus, Madre Leônia. Vem, Espírito Santo, livra-nos de todo apego desordenado às coisas terrenas e infunde em nós o gosto pelas coisas celestes. Vem, Espírito de sabedoria. Vem, Espírito de conselho. Vem, Espírito de inteligência, vem, Espírito de fortaleza, vem, Espírito de ciência, vem, Espírito de piedade, vem, Espírito do santo temor de Deus. Espírito Santo, torna-nos verdadeiramente espirituais em Ti. Dispõe-nos à Tua influência, habita em nossa alma, vivifica cada uma das nossas obras. Ensina-nos a rezar, a fim de que sejamos dignos filhos do Pai, dignos seguidores de Cristo, nosso Salvador. Infunde o Teu fogo no coração dos homens, na boca dos homens, nos olhos dos homens, nas mãos dos homens. Manda o Teu sopro sobre aqueles que creem em Ti, sobre aqueles que duvidam de Ti, sobre aqueles que amam, sobre os que estão sós. Existem alguns indícios a propósito da condição social de Jesus. Em primeiro lugar, ele realiza o ofício de artesão ou carpinteiro. Trata-se de uma categoria de pessoas que vivem do seu trabalho manual. Não possuindo terrenos, eram considerados inferiores em relação aos agricultores. Quando o menino Jesus é apresentado no templo por José e Maria, os seus pais ofereceram um par de rolas ou de pombas, que, segundo as prescrições do livro de Levítico, constituía a oferta dos pobres. Um episódio evangélico bastante significativo é aquele que nos conta como Jesus e os seus discípulos colhiam espigas para se alimentarem enquanto atravessavam os campos, e isto, respingar os campos, era permitido somente a quem era pobre. Além disso, o próprio Jesus diz de si mesmo: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na verdade, ele é um mestre itinerante, cuja pobreza e precariedade são sinais do vínculo com o Pai e são pedidas também a quem deseja segui-lo no caminho do discipulado, precisamente para que a renúncia aos bens, as riquezas e as seguranças deste mundo sejam um sinal visível do ter-se confiado a Deus e a sua providência. No início do seu ministério público, Jesus apresenta-se na sinagoga de Nazaré lendo o livro de Isaías e aplicando a si mesmo a palavra do profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele manifesta-se, portanto, como aquele que no hoje da história vem realizar a proximidade amorosa de Deus, que em primeiro lugar é a obra de libertação para quem está prisioneiro do mal, para os fracos e os pobres. Na verdade, os sinais que acompanham a pregação de Jesus são manifestações de amor e de compaixão com os quais Deus olha para os doentes, os pobres e os pecadores, que, em virtude da sua condição, eram marginalizados na sociedade, inclusivamente pela religião. Ele abre os olhos aos cegos, cura os leprosos, ressuscita os mortos e anuncia aos pobres a boa nova. Deus fez-se próximo
Deus ama-vos. Isto explica a razão pela qual ele proclama: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Efetivamente, Deus mostra predileção pelos pobres. A eles, primeiramente, se dirige a palavra de esperança e libertação do Senhor, e por isso ninguém, apesar da condição de pobreza ou fraqueza, deve sentir-se abandonado. A igreja, se deseja ser de Cristo, deve ser igreja das bem-aventuranças, igreja da vez aos pequeninos e caminha pobre com os pobres, lugar onde os pobres têm um espaço privilegiado. Incapazes de se prover do necessário para viver, os indigentes e os enfermos eram frequentemente obrigados a mendigar. A isso somava-se o peso da vergonha social, alimentada pela convicção de que a doença e a pobreza estavam ligadas a algum pecado pessoal. Jesus combateu com firmeza aquele modo de pensar, afirmando: O vosso Pai, que está no céu, faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. E, inclusive, inverteu mesmo completamente tal concepção, como está bem exemplificado na parábola do rico avarento e do pobre Lázaro. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, enquanto Lázaro recebeu somente males. Agora ele é consolado, enquanto tu és atormentado. Compreende-se, então, que deriva da nossa fé em Cristo, que se fez pobre e sempre se aproximou dos pobres e marginalizados, a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. Muitas vezes pergunto-me, quando há tanta clareza nas Sagradas Escrituras a respeito dos pobres, por que razão muitos continuam a pensar que podem deixar de prestar atenção aos pobres? Por enquanto, porém, permaneçamos no âmbito bíblico e procuremos refletir sobre a nossa relação com os últimos da sociedade e sobre o lugar fundamental que eles ocupam no povo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Madre Leônia tinha um coração muito grande para com os pobres e necessitados. Ela dizia: ser missionária ou ser missionário é ter o coração grande como o mundo, é ter o respiro da igreja, é difundir, é gritar os benefícios do bom Deus. A santidade a que fomos chamados desde o batismo deve ser vivida com um trabalho. Com o coração generoso, principiemos uma vida nova, uma vida toda de humildade, só aspirando à santidade, pois é isso que Jesus e a Santa Igreja querem de nós. Madre Leônia fundou a Congregação das Missionárias do Santo Antônio Maria Claret com o objetivo de servir os pobres e necessitados em todos os continentes. Ela acreditava que a missão era uma forma de viver a fé e de servir a Deus. Rezemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho,
cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso programa, O Santuário em Casa. Agradecemos a Deus por nos ter reunido em oração e reflexão. Pedimos que a exortação apostólica de Lex Titi continue a inspirar nossas vidas e a nos guiar no caminho da santidade. Que a intercessão de Madre Leônia e Nossa Senhora nos acompanhe sempre. Senhor, abençoai-nos e guardai-nos, fazei resplandecer o vosso rosto sobre nós e tende piedade de nós. Olhai para nós, Senhor, e derramai sobre nós a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados, e mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado
não morre mais, está junto do Pai, pois Ele é o Filho eterno. Mas Ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará.